Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia de vida na sua presença. Você que está chegando é muito bem-vindo. Hoje é um tema muito especial. Dentro da sequência que estamos estudando, a teologia de missões no livro de Atos. O tema de hoje é missões e adoração. Estaremos olhando o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Um texto que enche o meu coração do fogo de Deus, da graça bendita do Senhor. E esse fogo, querido irmão, querido amigo, nós precisamos para os últimos dias da igreja. A igreja brasileira precisa ser incendiada com fogo missionário. Então você é muito bem-vindo, você que está chegando agora, Deus te abençoe fortemente essa noite, Deus fale ao teu coração, Deus avive o teu coração para o seu louvor e para a sua glória. Que a graça bendita do Senhor encha as nossas vidas, que a mão poderosa do Senhor enche o teu coração e o meu coração para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos começar orando, como sempre, pedindo ao Senhor que nos dirija, nos oriente. Vamos orar pelos enfermos. Temos alguns pedidos no dia de hoje. Vamos orar pelo Charles, pedido da nossa amiga irmã Geni. Vamos orar pela Beth, mãe do Fábio. Esta semana teve também um acidente. Vamos clamar por todos quantos estão enfermos, hospitalizados, pedindo que a mão bendita do Senhor possa visitá-los nessa noite, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que a glória do nosso Pai possa encher as famílias, as vidas, e possa encher toda a terra, como diz a Escritura. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então vamos orar, feche teus olhos, eleve o teu coração ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome pela tua bondade, tua graça, pela tua fidelidade, Senhor. Nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos com vida, com saúde. Muito obrigado pelo pão que o Senhor nos deu no dia de hoje. Ó Deus, quantos nesse país e no mundo têm sofrido fome, têm passado necessidade. A tua boa mão tem nos sustentado, a tua graça, ó Deus, tem nos alcançado. E nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Ó Senhor, muito obrigado pela tua graça que nos escolheu, nos chamou. Ó Deus, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. E nessa noite nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. A ti toda honra, glória, louvor e adoração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos nos reunir em torno da tua palavra, olhar, Senhor, as Escrituras Sagradas. Pedimos que o teu coração enche, que o teu fogo enche os nossos corações. Ó Deus, que o fogo do Espírito Santo invada as nossas vidas nessa noite. Vivifica-nos, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que é viva, eficaz. Ó Deus, e que nesse último tempo da igreja na terra, o Senhor levante ceifeiros. Ó Deus, levanta obreiros, missionários. Ó Senhor, como tu disseste, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai querido e amado, rogamos a ti nessa noite, aviva-nos o coração. Ó Deus, levanta uma igreja forte, valente, que ora, que jejua, que busca a tua face. Ó Deus, que investe pesado na obra missionária, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, libertas pelo poder do nome de Jesus. Alcança, Senhor, mais alguns nesta hora. Ah, Deus, visita os missionários no campo,
Visita teus filhos, Senhor, na Espanha. Cobre com teu poder e graça, Senhor, toda a equipe ali na Espanha. Visita, Senhor, o Celso, a Heloísa, o Guilherme, a Leila, o Pedro e a Gabi. Visita o Rogério e a Andresa, visita a Poliana. Senhor, cada um dos obreiros locais, pastores nacionais na Espanha. Vivifica aquela nação pelo teu poder e graça, que a unção poderosa do Espírito Santo assopre sobre aquele país. Visita, Senhor, teus filhos ali na Tailândia também. Ó Deus, aviva aquela igreja lá em Bangkok, Senhor. Cobre com teu poder e graça a vida do Silvio, da Márcia, a vida do Davi, da Juliana, seus filhos, suas ovelhas, Senhor, os discípulos, que eles sejam tocados pelo teu poder e pela tua graça bendita. Senhor amado, vivifica teu servo Levi, sua esposa Nalva. Ó Senhor, aviva teus filhos ali, guarda ele e sua filha, providencia aquele visto, meu Senhor, abre aquela porta, a porta que o Senhor abre ninguém fechará. Meu Senhor, continua abrindo portas para os missionários no campo. Guarda teus filhos em locais de risco nesta hora, a igreja perseguida. Senhor, guarda, sustenta, Senhor. Sabemos que no tempo do fim haverá perseguição contra o teu povo, mas nos fortalece, nos renova, dá-nos autoridade do Espírito Santo, coragem na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, guarda Paulo e o Wellington na África. Meu Senhor amado, visita e abençoa teus servos para o louvor da tua glória. Avança com o teu evangelho no continente africano, Pai. Em nome de Jesus, cada missionário ao redor do globo, tu manifesta, Deus, a tua glória, o teu poder. Visita, Senhor, a vida do Natan e da Alessandra. Prepara teus filhos para voltar ao campo missionário. Guarda ele, João Pedro. Visita, Senhor, a Júlia nesse dia. Continua trabalhando na vida da Júlia, operando um milagre naquele coração, Pai querido, para que o nome de Jesus seja engrandecido, Senhor. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos os enfermos do nosso país. Ó Deus, cada um que está contaminado, Senhor, por essa doença, que a mão bendita do Senhor possa curar, tocar nesta hora. Visita, Senhor, Charles, que está hospitalizado. Toca e cura com a tua mão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, visita o Marcelo, que vai se internar esta semana. Ó Deus, arranca aquele câncer, Senhor. Toca, Senhor, naquele local e manifesta ali o teu poder e a tua graça. Senhor, toca a vida da Beth nesta noite, que ela possa reconhecer o Senhor como o Salvador da sua vida, que ela seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Meu Senhor, trabalha naquela família, meu Pai, para o louvor da tua glória. Visita o Ricardo nesta noite. Toca o teu filho, Senhor, e traz a cura do céu, a cura do alto, aquilo que os médicos não conseguem fazer. Senhor, que a tua mão poderosa se estenda sobre aquela vida. Visita a sua esposa Tamara, cobre com teu poder e graça toda aquela casa, teu servo Josué, tua filha Maria José. Ó Deus, toda a família avante, visita cada um dos teus servos naquele lugar, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ó Deus, guarda, Senhor, a base da missão, guarda os missionários nesta hora, Senhor, guarda toda a diretoria, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco essa noite, fala ao nosso coração, visita, Senhor, os anciãos da tua casa, visita meu pai, minha mãe, visita, Senhor, a Marilda, visita, Senhor, Ana Souza, Senhor, irmã Joana, cada um dos enfermos da tua casa, os anciãos que dependem de uma boa saúde, visita e guarda nessa hora, Pai. Ó Deus, a tua filha, Senhor, irmã Zilda, meu Senhor, guarda a tua filha também nesta noite. Manifesta, Senhor, o teu poder e graça sobre nós. Aquece o nosso coração, cada um que está ouvindo a tua palavra, Senhor, através dessa mensagem, aqueles que ainda irão ouvir, que o Espírito Santo possa levantar, Senhor, uma igreja forte nesses dias, para o louvor e glória do teu nome. Vivifica-nos pelo teu poder, ó Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, querido irmão. Deus seja louvado pela tua vida. Meu desejo é que o fogo do Espírito Santo aqueça a tua alma nessa noite e você seja impactado pela palavra de Deus,
Hoje vamos continuar a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, trabalhando a teologia de missões. Essa é uma matéria, essa é uma área que a igreja brasileira precisa ser restaurada. A nossa teologia de missões foi muito fraca, por isso hoje temos cerca de 10% da igreja, no máximo, envolvidos na obra missionária transcultural, num esforço de levar o evangelho aos povos que nunca ouviram, aos povos não alcançados da terra. Querido irmão, querida irmã, que essa noite o Espírito Santo possa pegar você e convencê-lo de que essa é a tarefa única da igreja, a tarefa principal. A igreja que não está envolvida na obra missionária, na ofensiva de levar o evangelho, ela perdeu completamente a direção e é uma lástima. Querido, é de chorar quando vemos uma grande igreja nesse país que não está envolvida na tarefa de levar o evangelho aos povos não alcançados da terra. E eu gostaria que você estivesse orando, intercedendo para que o Espírito Santo alcance vidas. Convença, quem sabe essa noite você vai ser alguém que o Espírito Santo vai chamar, convocar para ir ao campo transcultural. Quem sabe Deus vai chamá-lo essa noite para ser um intercessor todos os dias pela obra missionária, um mantenedor do trabalho missionário até a volta de Cristo. Querido irmão, querida irmã, é preciso que eu e você estejamos envolvidos 100% nessa tarefa, para a glória do Senhor, porque breve Ele vem, e quando Ele vier, a pergunta que Ele vai fazer à igreja, aquilo que Ele vai prestar contas, queridos, são os talentos que Ele deu para que nós multiplicássemos, como Jesus mesmo ensinou na parábola dos talentos. E o que é que nós vamos apresentar ao Mestre quando chegar a hora? Quantos talentos nós vamos multiplicar e entregar a Ele? Pense nisso, querido. Vamos então a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Atos 13, vamos ler de 1 a 4. Esse texto, ele me emociona muito, porque aqui está registrado a primeira ofensiva da igreja aos povos não alcançados da terra. Aqui sai a primeira equipe missionária. Aqui tem princípios bíblicos de missões, queridos, que a igreja muitas das vezes não olha, não estuda e por isso desconhece. E então fica na ignorância, pela falta do conhecimento bíblico que está diante de nós. O livro de Atos é um livro muito conhecido entre os livros da Bíblia, e eu penso que é um livro que também é bastante lido, porém temos que olhar com os olhos de Deus. A cosmovisão divina precisa entrar em nossas vidas. Diz assim o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Muito bem, queridos. A igreja de Antioquia, nós já falamos um pouco, hoje vamos falar um pouco mais. Vamos dar um pano de fundo. E aqui há uma razão muito lógica. Por que a primeira equipe missionária ela não sai de Jerusalém? Jerusalém era a igreja mãe, né? A igreja mãe de todas as igrejas, porque a igreja começa em Jerusalém. Ali Jesus planta a igreja, escolhe os discípulos e separa 12 para serem apóstolos.
ali está a base da igreja, a liderança principal da igreja começa em Jerusalém, mas a primeira equipe missionária, que sai de forma organizada, orientada pelo Espírito Santo, ela sai de Antioquia, não sai de Jerusalém. Na quarta-feira nós vimos as negativas para a expansão do evangelho. E uma das negativas que vimos, um dos impedimentos, é que a igreja de Jerusalém, ela estava presa ao judaísmo. Na mente daqueles homens, os judeus eram o povo privilegiado e somente os judeus eles deveriam pregar o evangelho. Então a cosmovisão deles era muito pequena, muito raquítica, demasiadamente curta diante do plano de Deus, o projeto de Deus, que é para toda a humanidade. Nós citamos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou somente os judeus, nem somente Israel, muito menos somente o Brasil. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, queridos, essa igreja de Antioquia, ela vai nascer por causa da perseguição de Estevão, e aí a gente vai voltar ao capítulo 11, né, para entender um pouco mais o pano de fundo do nascedouro dessa igreja. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja de predominância gentílica. E aí uma das razões porque a cosmovisão ali se amplia para o evangelho ir aos quatro cantos da terra. A liderança era de maioria gentílica. E os membros, a grande maioria dos membros eram gentios. Na liderança havia judeus também, mas na sua membresia, a maioria era composta de gentios. Então o ambiente ali para o Espírito Santo trabalhar estava muito mais propício. Porque, queridos, o Espírito Santo ele trabalha em nós num ambiente de santidade, de pureza. Havia também ali um ambiente de adoração a Deus, e por isso eu escolhi esse tema, missões e adoração. Quando há um ambiente de adoração verdadeira, missões se manifestam. A obra missionária se levanta e ela vai adiante. Mas havia também homens de visão clara do mundo. E esse também é um ambiente que o Espírito Santo precisa para trabalhar na vida da igreja. Havia homens com a mente arejada, com uma cosmovisão bíblica, cristocêntrica, homens que estavam olhando por cima dos muros, não apenas para o seu umbigo, não apenas para o seu mundo, para a sua própria caixa. Havia homens ali olhando para fora da caixa. Então esse era um bom ambiente para o Espírito Santo trabalhar e levantar então homens comissionados, chamados, convocados para sair e pregar o evangelho entre os povos não alcançados da terra. Mas vamos a Atos 11. Vamos comigo rapidamente. Volta aí na sua Bíblia um pouco. Atos capítulo 11, verso 19, vai mostrar como a igreja de Antioquia começa. Diz aí o seguinte, o texto. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eu queria parar rapidamente aí nesse texto e mostrar para os irmãos como a visão judaica ainda estava arraigada na mente desses irmãos. Eles foram espalhados pelo Espírito Santo por causa da perseguição. E percebam um detalhe, queridos. Foram a Fenícia, Chipre e a Antioquia. E não anunciava a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Isso mostra que grande parte da igreja de Jerusalém ainda estava com a visão fechada. A visão deles não tinha sido aberta ainda. Que o evangelho era para o mundo.
O evangelho deve ser proclamado para os 4 cantos da terra, queridos. Do Brasil à Tailândia, do Brasil à China ao Japão, da África à Oceania. A glória do Senhor há de encher toda a terra. E para que ela então se espalhe por toda a terra, Deus precisa levantar ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. Mas graças a Deus, entre aqueles que foram espalhados, havia alguns homens. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. Alguns homens, alguns deles, porém, que eram de Chipre. Chipre era uma ilha e havia uma comunidade judaica forte ali, mas havia também prosélitos, homens que se converteram ao judaísmo, mas não eram judeus, e que depois se converteram ao Senhor Jesus, lá no dia de Pentecostes. Jerusalém estava cheia, e houve conversão ali de todos os povos, raças e línguas. Quando esses homens que já eram de Chipre voltaram a Chipre, por causa da perseguição, e voltaram a Cirene, eles também foram anunciar aos gregos. Não ficaram presos a anunciar somente aos judeus. Graças a Deus por isso. E Deus estava com eles, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram. Então aqui nasce a igreja de Antioquia. Lógico, ela nasceu também mista, porque falaram judeus, mas falaram os gregos. Então, a igreja já está bem mista, porém, tem mais gregos. Porque Antioquia já está mais longe de Jerusalém. Então havia ali uma comunidade judaica, mas era menor. E havia bastante gentios nessa igreja. A notícia dessas coisas chegou a Jerusalém, e eles então enviaram um homem que foi um homem-chave na construção dessa igreja de Antioquia. E esse homem é Barnabé. Olha comigo aí, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem de visão, além de ser um homem bom, cheio do Espírito Santo, e essa deve ser uma premissa de todo cristão. Nós somos salvos, querido, para sermos cheios do Espírito e sermos pessoas boas, porque afinal de contas, se Deus habita em nós, o mal não pode habitar. Então, todo cristão, a princípio, ele é um homem bom, uma mulher boa. Se não, ele deve parar e pensar e repensar a sua conversão, porque o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e o amor é que nos torna pessoas boas, queridos. A graça de Deus nos salvou, nós éramos maus, mas o Senhor nos salvou, nos resgatou e nos deu um novo coração, uma nova vida, uma nova mente. Então nos tornamos pessoas dóceis, amorosas, pessoas que amam ao próximo. Mas além disso, Barnabé era um homem de cosmovisão ampliada. Ele era de Chipre também, porém era judeu, porque o texto diz lá, no livro de Atos, capítulo 4, que ele era levita, natural de Chipre. Ele era da tribo de Levi, mas nasceu lá em Chipre. Então ele era um judeu, né, da tribo de Levi, mas ele nasceu em Chipre. Estava distante de Jerusalém. Isso certamente ajudou na cosmovisão de Barnabé. Ele se converte ao cristianismo, ele está em Jerusalém com a igreja lá no começo, mas ele tem uma visão ampliada. E lá em Antioquia ele deu um outro passo que foi mais importante ainda. E leia comigo, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso,
à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Queridos irmãos, a igreja que vai a missões, a igreja que se propõe a ir aos povos não alcançados, ela tem que primeiro testemunhar na sua Jerusalém. Percebam que a vida da igreja ela ficou tão bonita. Houve ensinamento forte da palavra, houve discipulado, e as pessoas ali, os que eram do caminho, foram apelidados de cristãos, parecidos com Cristo. Cristo se fez habitar naquela cidade através dos discípulos que moravam na cidade. Cristão significa também pequenos cristos. Então a vida de Cristo se espalhou em Antioquia, porque uma numerosa multidão se converteu, foi discipulada, e a vida foi transformada, e a igreja floresceu, e eles então ganharam um codinome, chamados cristãos. Que maravilha, queridos! E Barnabé, ele consegue captar a visão que Jesus já tinha dado. E eu quero ir com os irmãos em João 4. Jesus, durante todo o seu ministério, ele está falando dos povos não alcançados, ele está falando dos gentios. E em João 4, vamos comigo, Evangelho de João, você conhece muito bem. Essa é a passagem da mulher samaritana. João capítulo 4. Versículo 35. Jesus está conversando com a mulher, os discípulos voltaram da cidade, foram comprar comida, e quando eles chegaram tiveram uma surpresa. Jesus está conversando com uma mulher, e para aumentar a surpresa era uma mulher samaritana. E olha o que ele diz para os discípulos. João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Queridos irmãos, Jesus está mostrando para eles a realidade dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus e vice-versa. Havia uma rincha muito forte, tanto é que lá atrás, no versículo 9, se você olhar comigo aí, João 4, verso 9, quando Jesus pede de beber a mulher samaritana, diz o seguinte: então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então havia uma guerra, era uma guerra antiga. Se você é um bom estudioso da Bíblia, você sabe que isso começa lá atrás, quando Neemias e Esdras voltaram para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade. Os samaritanos eram uma mistura de povo, porque quando Israel foi expulso, o reino do norte, o rei da Síria mandou lá para Samaria, que era a capital do reino do norte, gente de todos os povos, e ficou alguns judeus. Então houve aquela mistura e nasceu então o povo chamado samaritano. E quando Neemias volta, essa contenda cresce, porque eles não querem que Jerusalém seja restaurado. E aí, de Neemias para cá, começa uma grande rincha que durou até o tempo de Jesus. Mas agora os samaritanos também estão no alvo de Deus. E os discípulos estão espantados porque Jesus está conversando com uma mulher e samaritana. E aí Jesus diz para ele, erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos. Jesus está dizendo para eles, olhem, eles estão prontos para se converterem. Os campos estão brancos, queridos. E tanto é verdade que Jesus ele entra em Samaria. Olha o versículo 39 que diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, para
a surpresa dos discípulos e talvez até o escândalo de alguns, Jesus ficou 2 dias naquela cidade chamada Samaria, cujo povo chamava-se os samaritanos. Jesus aqui, querido, ele atravessou uma fronteira. E olhando o material do pastor Josué sobre discipulado e missões, eu e Vanderlei estamos trabalhando, um grupo lá da Bahia, lá de Barreiras, um grupo de vocacionados, e eu achei algo ali interessante do nosso querido pastor Josué. Jesus atravessou a fronteira da geografia da amargura. E eu fiquei pensando nessa expressão, geografia da amargura, porque havia uma amargura no coração dos judeus com os samaritanos. E Jesus, então, ele atravessa essa barreira geográfica, porque sai de uma cidade para outra, mas também cultural, porque havia uma rincha muito grande dos samaritanos com os judeus e vice-versa. Mais ou menos o que o profeta Jonas precisou enfrentar, quando Deus levanta Jonatas e manda que ele vá a Nínive pregar a palavra. Ele não queria, porque ele tinha uma amargura com a cidade de Nínive e os ninivitas. Então, querido, eu e você precisamos pensar qual é a nossa fronteira que precisamos atravessar para pregar o evangelho. Talvez um vizinho que você não goste, talvez um vizinho que te perturbe, um parente que anda perturbando a sua vida, e você então tem que atravessar a barreira da inimizade, a barreira da religiosidade para proclamar o evangelho. Talvez você vá atravessar a fronteira geográfica para um novo país, uma nova nação. Quem sabe Deus vai te mandar para a Argentina, né? Há uma barreira com os argentinos. Embora a Argentina não precise tanto, porque lá não é mais um país não alcançado. A Argentina, graças a Deus, tem mais de 3% da sua população dita evangélica cristã. Então não é considerado um povo não alcançado. Mas muitas das vezes Deus vai nos mandar atravessar essa barreira da amargura, essa fronteira, e a gente vai precisar ir. Jesus já ensinou isso todo o Novo Testamento, mas a maioria da igreja não aprendeu, e essa, querida, é a agonia da igreja hoje brasileira. A igreja cresceu, e a igreja é composta de milhares de membros, olhando para toda a igreja brasileira, mas a sua grande maioria não consegue olhar por cima dos muros, não consegue olhar além da caixa denominacional, não consegue olhar além da caixa da igreja local, muitas das vezes não consegue olhar além do seu umbigo e pensa que somente a sua família, a sua rua, o seu bairro merece ouvir do evangelho, quando na verdade toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, porque o evangelho vai atravessar as maiores e as mais difíceis barreiras. E nesse tempo do fim, querido, sobrou os piores povos, os povos mais difíceis de ser alcançados, as línguas mais difíceis. Porém, a Bíblia diz: o evangelho do reino será pregado a testemunho a todas as nações, para todos os povos, então virá o fim. E eu quero chamar você, convocar você, convidar você a juntar-se a nós nessa grande empreitada. Se envolva, querido, na obra missionária, porque vale a pena. Se você hoje está triste, acabrunhado, abatido, eu quero dar a você uma palavra de ânimo. Se envolva em missões. Missões enchem o teu coração de alegria, de fogo. Missões enchem a tua vida, querido, de vigor. Quando você manda a sua oferta, você intercede pelo missionário. Depois você recebe a carta alegre, contando das vidas que estão sendo tocadas, alcançadas, os contatos que estão sendo abertos. Ah, querido irmão, como aquilo te alegra. E muitas das vezes você, quando recebe a carta, está abatido, cheio de lutas e batalhas aqui. Mas quando você lê aquela carta e você lembra que você esteve orando, intercedendo, e você esteve escrevendo para o missionário, você esteve envolvido no sustento daquele missionário,
teu coração se enche de alegria. Então, querido, uma boa razão para você largar a tristeza, sair da melancolia, é você se envolver na adoração verdadeira e na obra missionária. Se você começar a orar e jejuar pelos missionários no campo, a sua vida vai se encher de gozo de tal forma, aleluia, que o Espírito Santo vai revestir você de poder e graça. E quando vê, você, querido, estará indo ao campo e você vai perceber que os problemas são minúsculos diante de grandes batalhas que muitos missionários estão passando essa hora no campo transcultural, alguns debaixo de perseguição, extrema perseguição, perseguição média e alguns com perseguição pequena. E aí então você vai perceber que suas batalhas, os seus problemas são muito poucos diante de grandes batalhas e grandes lutas que os missionários têm passado nesse momento. Amém, queridos? Vamos voltar então a Atos 13, vendo esse pano de fundo de Atos 11. Alguns, graças a Deus, ouviram e entenderam o que Jesus disse: erguei os vossos olhos. E o meu apelo a você essa noite é que você erga os seus olhos e olhe além dos muros denominacionais, além dos muros da tua igreja local, além dos muros da tua nação. Lembre-se que há povos e línguas que nunca ouviram do Senhor e precisa do teu envolvimento, querido, da tua oração, da tua oferta. Não fique pensando, a minha oferta é muito pouca, a minha oração é fraca. De jeito nenhum. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oferta da viúva pobre, naquele momento lá, foi a maior oferta, porque foi a que mais fez falta para ela. Então, a tua oferta nunca é pouca e a tua oração nunca é fraca, porque Deus atende a oração do justo. Então, a tua oração subirá à presença de Deus e vai fortalecer os missionários no campo, as igrejas pequeninas, os que estão debaixo de perseguição, e a tua oferta vai somar com outras ofertas que vão então fortalecer os missionários lá no campo, para a glória de Deus. Vamos comigo então, Atos 13. Eu queria olhar novamente o versículo 1 e olhar aqueles irmãos que faziam parte da liderança. Diz aí: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Percebam que a igreja já estava ganhando um corpo bem estruturado. Profetas e mestres. Barnabé é o primeiro que aparece. Barnabé é o primeiro da lista. Barnabé foi o supervisor da igreja por Jerusalém. Então não é à toa que ele aparece como o primeiro da lista. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e um homem de visão ampliada. Por isso ele está como o primeiro dentre os profetas e mestres. Barnabé é o mestre na palavra. Barnabé é alguém que ensina, né? Lá em Atos 11, ele está junto com Paulo ensinando, ele buscou Paulo, ele investiu na vida de Paulo, ele está ensinando a igreja ali em Antioquia. E na primeira viagem que ele sai com Paulo, nós vamos ver textos também em que Barnabé e Paulo estão ensinando. Depois Paulo se torna o principal portador da palavra, mas Barnabé era um homem cheio da palavra, além de ser cheio do Espírito Santo, de fé. Ah, queridos irmãos, é isso que nós precisamos na liderança da igreja nesse momento. O homem cheio do Espírito, de fé, e homem cheio da palavra de Deus. Homens que podem expor a palavra e ensinar com vigor, com graça, com unção e com profundidade e conhecimento das Escrituras Sagradas. O segundo homem da lista é Simeão. Simeão, chamado Níger. Níger aí significa negro. Então provavelmente Simeão é um africano e provavelmente não é judeu. Isso ajuda a liderança nessa mistura. A liderança, então, ela é misturada com gente de raças, de culturas e cores diferentes. Irmãos, isso foi um maior ganho para a igreja de Antioquia. E por isso ela tem uma visão clara, ela tem a mente arejada para ir aos povos não alcançados. Uma igreja multiétnica, multicultural,
brancos e negros, judeus e africanos. Mas havia também ali Lúcio de Cirene. Cirene também é no norte da África. Pode ser que ele fosse judeu. Lá na cidade de Cirene havia muitos judeus. Né? Um outro cirenense que a Bíblia mostra é Simão, o Cirineu, que levou a cruz de Jesus. Está lá em Marcos 15, 21. Não vamos ver o texto agora. Simão Cirineu. E olhando a história, você vai descobrir que havia uma comunidade judaica forte lá em Cirene. Possa ser que ele fosse judeu, mas possa ser que também que não fosse. Possa ser que fosse um prosélito. Alguém que se converteu ao judaísmo e que depois se converte ao cristianismo. E agora ele está ali fazendo parte da liderança dessa amada igreja. Mas havia também ali um quarto personagem chamado Manaém, Colasso de Herodes. Colasso é irmão de criação, criado junto com Herodes. E Herodes aí, o tetrarca, é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que era o Herodes quando Jesus nasceu, que mandou matar lá as criancinhas. Né? Vejam bem que era uma família um tanto quanto perversa, mas Deus vai lá nessa família, salva um homem que foi criado lá, embora ele não é filho sanguíneo de Herodes, mas ele cresceu com toda a pompa do rei Herodes. E aí isso é importante na questão da cosmovisão. Alguém que leu, que estudou línguas, né? Ele estudou letras naquele período. Jesus salva esse homem, traz para Antioquia. Esse provavelmente também não é um judeu. Foi criado em costumes completamente fora do judaísmo. Embora a história diga que provavelmente a esposa desse Herodes Antipas fosse judia. A força judaica era muito grande, eles estavam ali naquele contexto. Porém, esse homem tem a mente mais arejada fora do judaísmo, que prendia a igreja lá em Jerusalém. Então a gente percebe que essa equipe, na liderança da igreja, irmãos, é uma equipe privilegiada. Não só no poder da palavra, profetas aí eram homens que ensinavam também, mas também eram homens que tinham revelações de Deus, direcionamento direto de Deus. E o quinto homem é Saulo de Tarso, judeu, ferrenho, de pai e mãe, fariseu, mas alguém que se converteu com o próprio Senhor Jesus e 3 anos na Arábia, o Senhor Jesus revelou a Paulo muitas coisas. Então a liderança dessa igreja, queridos, era uma liderança especial. O ambiente era propício para que o Espírito Santo então trabalhasse e levasse essa igreja até os confins da terra. Graças a essa igreja, querido, o evangelho chegou à Europa e chegou a nós, na América. Porque eles foram e foram e foram. Movidos pelo Espírito Santo. Deus sempre será e é o maior interessado na obra missionária. Versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, aí que eu quero chamar a atenção da questão da adoração verdadeira, servindo aí a leiturgel, palavra grega que significa serviço gratuito, na sua literalidade, aquele que trabalha de maneira gratuita no serviço público, mas também aquele que trabalha no serviço sagrado, era o serviço dos sacerdotes, dos levitas, servindo eles ao Senhor, adorando eles ao Senhor. Se você for lá na tradução da King James, diz o seguinte: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. Então essa adoração aí não é música, né, como a gente costuma ouvir, vamos ao culto de adoração e canta o tempo todo, e ninguém vai para missões, não há uma oferta missionária, nem se oram pelos missionários. Queridos irmãos, num ambiente de adoração verdadeira, onde jejum e oração, ministração da palavra, o ambiente é propício para o Espírito Santo levantar pessoas
chamar pessoas, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, percebam que o Espírito Santo ele vai se manifestar nesse ambiente de adoração, que é um ambiente propício para que o Espírito Santo, então, levante pessoas, levante verdadeiros adoradores. Lembra que Jesus falou à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, querido, a tua vida está entregue a Deus, o teu dinheiro, a tua oração, o teu foco, tudo que você é e tem, está entregue a Deus. Se você de fato é um verdadeiro adorador, que vai adorar o Pai em espírito e em verdade. É nesse ambiente, então, que o Espírito Santo chama, convoca, levanta alguns. Nesse ambiente, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Tem um detalhe aí, separai-me agora. Essa obra não é para amanhã, não é para o ano que vem, como muitas das vezes eu lutei lá, na denominação em que estávamos, os irmãos sabem disso, e a coisa era uma carroça velha que não ia para frente, a obra missionária não ia, tinha sempre uma desculpa, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, sempre uma desculpa. Queridos irmãos, o Espírito Santo chama para agora. Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. É preciso se levantar gente agora. O tempo é já. Os campos estão brancos para a ceifa. Não tem que esperar Jesus voltar. Até porque, quando Jesus voltar, não tem mais obra missionária. A obra missionária é agora. É nesse tempo. É agora que temos que orar, contribuir, treinar gente que vai ao campo transcultural. Gente que vai sofrer forte impacto. Gente que vai segurar firme lá na linha de frente da batalha. E gente que vai ficar firme aqui na retaguarda, segurando a corda. Queridos irmãos, nós estamos vendo um milagre agora. No tempo de pandemia, a nossa igreja local, pequenina, com poucos recursos, os milagres que Deus está fazendo. Hoje nós tivemos a última reunião do mês. Dividimos a igreja em 4 grupos, cada domingo um grupo. Todos os domingos eu deixei os irmãos falarem, darem testemunho. Toda a igreja foi abençoada. E houve um detalhe nesse período de pandemia. A oferta missionária aumentou. Deus está nos ensinando a contribuir e usar o nosso dinheiro de maneira certa. Porque, na verdade, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. E porque estamos investindo no reino, Deus está retribuindo a cada família da igreja. Não tem ninguém passando fome. Apenas uma irmã ficou desempregada, mas essa mesma irmã está sendo assistida. Não está faltando nada. Deus é o Deus que supre. E lá em Filipenses tem uma promessa para todos quantos estão envolvidos no sustento missionário. Paulo diz para os filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, meu Senhor. Você quer ver as suas necessidades supridas? Se invista em missões, invista na obra missionária, missionários sérios que estão plantando igreja, que dão relatório, que foram enviados pela igreja local. Aqui nós vamos ver mais alguns princípios bíblicos. Queridos irmãos, o tempo é agora, é já. Deus chamou Paulo e Barnabé agora para a obra a que eu os tenho chamado. E aí, queridos, nós vamos olhar o versículo 3, tem 3 princípios de missões aí. Versículo 2 tem um princípio muito claro. É o Espírito Santo quem separa, quem vai na linha de frente. Preste atenção numa coisa. O mandamento é para toda a igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, é o Espírito Santo é quem chama e separa alguns que vão para a linha de frente.
Toda a igreja, querido, deve estar envolvida em missões. Porém, alguns vão atravessar as fronteiras. E esses que vão atravessar as fronteiras, é o Espírito Santo quem separa. Porque tem que ser gente de teologia boa, gente com vida emocional trabalhada, gente convicta do chamado, para quando o fogo pegar lá não voltar, não sair correndo, como João Marcos voltou aí na primeira viagem. Então o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, porque já estavam experimentados, trabalhados, eles não iriam voltar. E logo aí no começo a gente vê que teve ataque forte satânico, mas eles não recuaram, eles não voltaram. Então o Espírito Santo é quem separa aqueles que vão para a linha de frente. Amém, queridos? Os que não vão para a linha de frente vão ficar na retaguarda, orando, jejuando, contribuindo, escrevendo, animando os missionários na retaguarda. Quando o missionário volta, aquele que abençoa o missionário, aquele que fortalece o missionário, ele faz parte da mesma obra. A mesma obra, queridos. Porém, o Espírito Santo é quem separa. Amém? Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui tem o primeiro princípio da imposição de mãos. Você vai ver vários textos na Bíblia com imposição de mãos. Significa que quem está recebendo a imposição de mãos está ganhando autoridade. A igreja reunida com a liderança impõe as mãos e transfere a autoridade. Os missionários Barnabé e Saulo estão recebendo a autoridade para serem enviados. Eles foram como missionários com autoridade. E a palavra apóstolo, no grego e a palavra missionário significa a mesma coisa, no latim, é enviado com autoridade. Então, quando eles receberam a imposição de mãos, eles estavam recebendo o comissionamento e a autoridade para sair e pregar a palavra aonde eles fossem. Havia então ali autorização da igreja para que eles fossem. Vamos olhar Atos 6. Atos capítulo 6, verso 6. Quando os diáconos foram separados, houve também imposição de mãos. Vamos comigo, Atos 6, verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então você vai ver que a imposição de mãos, ela é bíblica e ela transfere a autoridade. Aqui era a autoridade diaconal, eles faziam parte da liderança num trabalho específico com a viúva na distribuição diária. Eles receberam autoridade para trabalhar nessa área da igreja. Mas também quando você olha em Atos, houve imposição de mãos para receber o Espírito Santo, queridos. O poder do Espírito. Vamos a Atos 19. Lá na frente, quando Paulo chega em Éfeso, havia alguns crentes ali que nem ouviram falar do Espírito Santo. Atos 19, versículo 6. Diz aí o seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Crentes que receberam a Jesus, mas não foram batizados com o Espírito Santo, não foram cheios, e os apóstolos tinham essa autoridade, e quando eles impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Nós vemos isso também em Atos 8. Volta aí um pouco a sua Bíblia. Atos 8, versículo 17. Filipe vai a Samaria pregar a palavra. Alguns se converteram e os apóstolos foram lá checar, fazer a supervisão daquele trabalho.
Chegando lá, Pedro e João foram os enviados aí na ocasião. Verso 17, Atos 8, 17. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então percebam que o ato da imposição de mãos é um princípio bíblico para a igreja até a volta de Cristo. Tanto para consagração de obreiros, quanto para o recebimento do poder do Espírito. Quando a gente vai a Timóteo, vamos lá em Timóteo, Paulo está orientando a Timóteo, vamos ver dois textos, 1 Timóteo 1,6 e depois 1 Timóteo 5,22. 1 Timóteo 1, verso 6. Perdão, 2 Timóteo 1,6. Erro de digitação. 2 Timóteo 1,6. Diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo havia imposto as mãos sobre Timóteo, e ele recebeu dons do Espírito. E agora, o tempo passou, a igreja aqui já está no declínio, perto do ano 70. Timóteo está com os dons adormecidos e Paulo está dizendo: Timóteo, aviva o dom que há em ti. Pega fogo, Timóteo, com esses dons que há em ti, que foi recebido pela imposição das minhas mãos. Certamente, quando Paulo passou em Listra, que carregou Timóteo, eles oraram por Timóteo, para Timóteo fazer parte da equipe. E ali Timóteo recebeu o poder do Espírito e, logicamente, alguns dons. Que Paulo agora está orientando que Timóteo reavive. Acende o fogo, Timóteo. E usa os dons para a glória de Deus. 1 Timóteo 5,22. Paulo está orientando a Timóteo. Na primeira carta, a igreja ainda está numa situação melhor. E Paulo orienta Timóteo e diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não se tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui Paulo está orientando Timóteo e diz sobre a imposição de mãos para o ministério. Não imponhas a ninguém as mãos precipitadamente. Quando você vai em 1 Timóteo 3, que fala das qualificações dos bispos e diáconos, Paulo orienta ali, diz que o bispo e o diácono não devem ser neófito, novo na fé. Então Paulo mais à frente diz para Timóteo: Timóteo, calma na hora de consagrar alguns ao ministério. Não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém. Amém, queridos? Então, voltando a Atos 13, ali na igreja eles já estão colocando em evidência o princípio da imposição de mãos. Isso já está claro para aquela liderança, que para que eles saíssem com a autoridade da igreja, eles deveriam receber a imposição de mãos. Porém, na imposição de mãos há um outro princípio, e esse para nós também é muito importante, porque há um detalhe ali. Vamos ler de novo o versículo 3. Atos 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre os despediram. A igreja que impõe as mãos é a igreja que está enviando o missionário. Porém, é a igreja que é responsável pelo missionário. Quando nós impomos as mãos, significa que nós somos os responsáveis. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém, porque senão você é o responsável pelo obreiro. E aí, se ele for neófito, se ele fizer bobagem no ministério, você é o responsável. Então, queridos, aqui há um princípio. Muitas igrejas mandaram missionário e depois simplesmente abandonaram os missionários no campo. Cortaram a oferta, em alguns casos nem avisaram que ia cortar a oferta. Então a igreja pecou. Porque como a igreja que está
envolvida com o missionário, que envia o missionário, ela abandona o missionário no campo. Está errado, isso é pecado. A igreja deveria pedir perdão, se retratar e reparar o dano com o missionário. Então, a imposição de mãos também significa responsabilidade da igreja enviadora. A igreja enviadora é a igreja responsável de manter o missionário financeiramente, manter o missionário emocionalmente, cuidar do missionário, e é a igreja responsável de trazer o missionário na hora que tem que trazer e dar todo o apoio e todo o cuidado. Há um vínculo daqueles que impõem as mãos com o obreiro que vai ao campo. E, querido, olhando para esse princípio, a igreja brasileira pecou e pecou feio. Porque a quantidade de testemunho, né, de missionários que contam que ficaram abandonados no campo, alguns não tiveram dinheiro nem para voltar para o seu país, porque a igreja simplesmente abandonou lá. Imagina você o trauma que essa família ficou, ou esse missionário sozinho, ou a missionária solteira, e foram centenas de casos, porque a igreja brasileira, no boom missionário, década de 80 e 90, ela foi para missões por preferência, e não tinha uma base bíblica de missões forte. Ela foi na emoção. A igreja brasileira, né, nós como latinos somos muito emotivos, e aquele oba-oba vamos fazer. Mas depois não foi suficientemente forte a igreja para manter o missionário no campo, sustentar, trazer de volta, cuidar na doença, seja qual for a situação. Por isso, querido, os princípios bíblicos precisam ser ensinados. A igreja que envia é a mesma que cuida até o missionário se aposentar. Quando você olha a história de missionários, tem histórias lindas, né? Alguns países, algumas igrejas construíram vilas para os missionários quando voltassem do campo, ter casa para morar, ter cuidado, aposentadoria digna. Então, queridos, nós temos muito que aprender. Nós mal começamos a caminhar em missões e já declinamos. Mas se vamos fazer e precisamos fazer nessa última hora, temos que fazer e fazer bem feito. Fazer e fazer de maneira bíblica, correta. E aqui há o último princípio, nesse mesmo versículo. Todo missionário, ele é enviado pela igreja. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, ou seja, os enviaram. E o versículo 4 diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo, através da igreja, que envia o missionário. Não existe o missionário autoenviado. Eu sou missionário itinerante. Isso não é bíblico. Qual o teu pastor? Não tenho pastor. Meu pastor é Jesus. Isso não é bíblico. Isso é bobagem. Então, como igreja brasileira, a gente precisa aprender de maneira correta os princípios bíblicos de missões. Não existe missionário autoenviado. E aí você tem que ter cuidado na hora de investir no missionário, porque há muitos aventureiros que saíram, alguns abandonaram a igreja abandonou, mas alguns abandonaram a igreja. E aí pede dinheiro em todo canto. Então, antes de você investir no missionário, você precisa saber qual a igreja do missionário, qual o compromisso dele com a sua igreja, se ele está debaixo de autoridade do seu pastor. E aí, um outro detalhe. Hoje, como se faz a obra missionária? Surgiram as agências missionárias. Então, se vai sair um missionário, tem que ter uma parceria. Igreja, agência e o missionário. É uma parceria de 3 pés. Nós da Missão Avante só trabalhamos dessa maneira. Se alguém se apresentar, eu quero ir ao campo. Primeira coisa, qual a tua igreja? Quem é o teu pastor? Não tem igreja, então a Avante não envia.
porque é um aventureiro. E a Bíblia não mostra aventureiro. Filipe saiu da igreja. Paulo e Barnabé saíram da igreja. Timóteo saiu da igreja. E todos os missionários bíblicos saíram de alguma igreja local. A igreja enviou. A igreja é responsável. Muitos missionários também passaram dificuldade no campo porque abandonaram a sua igreja local. E aí ficaram desigrejados. E aí não tem ninguém responsável por ele. Não tem retaguarda de oração. Não tem sustento digno. Passaram dificuldades. Mas porque não obedeceram o princípio bíblico, que é muito claro aqui, irmãos. Tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é apenas um conto missionário, não é apenas uma história. Há princípios bíblicos claros por trás das letras. E esses princípios, nós que vamos estar envolvidos em missões até a volta de Cristo, não podemos esquecer. Não podemos esquecer. O Espírito Santo separa aqueles que vão à linha de frente. A igreja reconhece, treina. A igreja envia. Mas a igreja também cuida. A igreja escreve, a igreja se preocupa. A igreja traz de volta para restauração, para reciclagem. A igreja ora, levanta mais obreiros, que também são treinados. A igreja, mais uma vez, impõe as mãos e envia. E assim, queridos, a obra vai sendo feita. A obra de Deus, feita na direção de Deus, jamais faltarão os recursos de Deus. Palavras do missionário Hudson Taylor na China. Homem que Deus levantou e fez um estrago no inferno, lá na China. E nesses últimos dias, querido, Deus vai levantar mais ceifeiros para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Que Deus abra sua mente esta semana. Que o fogo do Espírito enche o teu coração, querido irmão, querida irmã, para a obra missionária. Ore por missões. Ore, estude Atos, estude Atos. No primeiro dia eu pedi, irmãos, leiam Atos, estudem Atos. E o fogo do Espírito vai encher o teu coração. E Deus vai usar a tua vida. Seja lá na linha de frente, seja aqui na retaguarda. Deus vai usar a tua vida e vai te fortalecer. Se você está fraco, com lutas e batalhas, se envolva em missões. Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer por dentro. O fogo do Espírito que vai encher a tua vida vai te dar força e vigor para vencer as batalhas que virão pela frente. Porque os dias vão ser difíceis. Nós caminhamos para o fim, mas o Senhor é conosco. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, querido? Oremos a Deus. Pai querido, te adoramos nessa noite. Bendizemos o teu nome, te glorificamos e te exaltamos pela tua palavra. Senhor amado, essa semana enche o nosso coração. Aviva-nos para a obra missionária. Enche-nos do fogo do Espírito Santo para a glória do teu nome. Levanta obreiros nesta hora da história. Levanta ceifeiros, ó Pai, que vão atravessar as fronteiras e vão pregar o teu evangelho com poder e graça para a glória do nome de Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Querido irmão, deixa o teu comentário. Eu vou responder logo após o término. Se você quer contribuir, se envolver, escreva para nós em particular, fale conosco. Deus certamente quer usar a sua vida para a glória de Deus. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no canal do YouTube. Todas as mensagens nós estamos disponibilizando lá. Compartilhe as mensagens, envie para alguém. Ore pelos crentes que estão frios e fracos, para que Deus os fortaleça e o exército aumente para a glória de Deus. Uma boa semana, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.